Relato de parto do meu filho Lucas. Eu queria fazer esse vídeo pra mim, pra ter uma lembrança do que eu pensei e senti próximo da época do parto, porque a gente esquece essas coisas, né? Não sei se eu vou deixar esse vídeo público, mas se por acaso você está a assistir esse vídeo, por alguma razão, que a razão desconhece, eu deixei esse vídeo público, mas enfim. Eu não fiz um relato específico do parto da minha filha, eu tenho uma filha mais velha, ela tem 2 anos agora, mas eu falei um pouco do parto dela no meu vídeo de perguntas e respostas, que eu publiquei recentemente. E foi um parto bem diferente do Lucas. Então, o parto da Nuke, há 2 anos, ele foi um parto bem, assim, exemplar, assim, de curso de parto, com as fases bem demarcadas, estava acontecendo tudo que estava esperado que acontecesse, no prazo que estava esperado que acontecesse, e foi um prazo longo, eu fiquei, assim, tendo contrações mesmo desde o início do trabalho de parto, enfim, por mais de 24 horas até o momento que ela nasceu, realmente. E a minha bolsa, ela estourou, assim, aos pouquinhos, ela não estourou assim, que eu percebi, sabe? Foi saindo aos pouquinhos. Então foi assim. E foi muito emocionante, enfim, falei naquele vídeo lá e tal. Experiência, assim, inesquecível, é, marcante e tal. E o do Lucas foi um parto super curto. E todo mundo me dizia, o segundo filho, o parto é mais rápido e tal, mas eu não esperava que fosse tão rápido, tá? Porque, veja, o parto dele durou 2 horas, desde o início do trabalho de parto até ele nascer, 2 horas. Menos que isso, talvez. Então, mas vamos começar do início. As duas gravidezes, não sei se é assim que é o plural da palavra, foram bem semelhantes, né? Assim, sem nenhuma. Nada de especial, muito saudável, sem nenhum problema. A única diferença é que o Lucas era um bebê muito maior do que a Nuke. A Nuke nasceu pequena. E ele nasceu com 4,58 kg, então era bem comprido. E isso mesmo, a médica já falava, esse menino vai ser comprido, vai ser grande. Tá bem na última curva ali de crescimento, ele é o maior, assim. E ele é bem parrudo, assim. Quando ele nasceu, todo mundo falou: esse menino não parece recém-nascido, parece um bebê de 3 meses e tal. Isso significou na gravidez que eu fiquei maior, né? Mais pesada. Então, assim, tinha dificuldade para dormir, coisa que com a Nuke eu não tinha. Um pouco de dor nas costas, coisa que com a Nuke eu nunca tive. E também inchaço nas pernas na gravidez. Na Nuke eu não tive nada disso. Do Lucas tive, ele era o maior. Outra peculiaridade da gravidez, estou falando da gravidez aqui porque todo parto começa bem antes do parto, né? Foi que o Lucas não virou. Isso significa que ele ficou em posição pélvica, quer dizer, ele ficou com a cabeça para cima e sentado. E isso não seria favorável se eu quisesse fazer parto normal, que é o que eu queria, o que aconteceu, né? E a Nuke virou muito cedo, já tinha virado para frentex. Mas o Lucas não. Então a gente esperou até a 37ª semana, ele não tinha virado, e a minha opção era ou eu marcava uma cesariana, ou então eu fazia a versão cefálica externa, que é um procedimento que a médica, ela vira o bebê mexendo na sua barriga. Depois vocês veem, tem vídeo no YouTube aí, é bem explícito, né? Mexendo por fora, obviamente, né? Com a mão por fora, assim, mas assim, virando o bebê na sua barriga. E na minha gravidez, todas as condições eram favoráveis a fazer esse procedimento, assim, então não tinha nenhuma condição desfavorável, era indicado. E também tava tudo indicado e tal, e eu queria o parto normal, assim, né? Se eu pudesse, eu ia ter um normal. Claro que a gente não escolhe essas coisas. Se tivesse cesariana, vai ser cesariana, né? E é possível também fazer o parto com o menino virado, mas é de risco e não são todas as parteiras que têm assim a tarimba, né? Mas acontece, tem mulheres que são grávidas de gêmeos que fazem o parto normal, né, natural, enfim, vaginal. E aí o segundo filho geralmente nasce, né, na posição com a perninha primeiro. Mas é considerado um parto de risco, não é indicado. Então, para mim, a opção foi dada: ou você faz essa versão cefálica externa, que é um procedimento corrente no hospital, a gente faz toda semana, 2, 3 vezes por semana, sempre dá, assim, não é que sempre dá certo, não, mas nunca dá problema. Tem riscos, tá? Então, é feito com acompanhamento médico, é feito com ultrassom o tempo todo para ver a posição do bebê, com também o aparelho para ver a pulsação do bebê, a pressão da mulher, enfim, todo acompanhado no hospital. Mas tem riscos mínimos, mas tem riscos. E o risco é que eu teria que, né, e o procedimento poderia iniciar o parto ali naquele momento, e eu teria que passar por uma cesariana de qualquer jeito, naquele momento, né, no momento da versão cefálica externa, ou então até mesmo uma cesariana de emergência, que é com narcose total. Mas é um risco muito pequeno, lá no hospital eles falam, nunca aconteceu, e a gente faz isso de rotina, esse procedimento, porque as mulheres realmente preferem, né, o parto
dito natural, vaginal, né? Então não tinha risco, na minha gravidez específica, todos os elementos estavam positivos para esse procedimento e dizem que funciona melhor com o segundo filho, tá? Pode ser que você faça esse procedimento e não funcione, o bebê não vire, e pode ser que ele vire, mas aí ele desvire depois. O bebê é espertinho, quer continuar sentado. Mas no meu caso, como era o segundo filho, tinha outros elementos lá que eles olharam, tava tudo, né, engatilhado, porque, bom, tem chance de dar certo. A chance do procedimento dar certo é de 60%, ou seja, não é muito alta. Mas depois que vira, a chance de desvirar é sim 5%, né? Muito pequena. E no meu caso deu certo o procedimento e ele não virou, continuou lá na posição para nascer. O procedimento em si, da versão cefálica externa, é um procedimento muito rápido, mas é incômodo, né? Tem uma mulher mexendo na sua barriga ali, externamente girando o bebê. E tem um momento que doeu muito, mas assim, foi muito rápido. Né? Nem se compara com dor do parto, nada. Mas doeu bastante, mas foi muito rápido. É só mesmo desconhecimento ali, que pode causar uma certa tensão. Mas é bastante seguro, né? Feito ali no hospital com pessoas que têm a tarimba e tal, com todo acompanhamento. E deu certo, e ele virou, e aí tá, ficou engatilhado, fiquei feliz. Não vou precisar marcar então uma cesariana, né? Esperar esse bebê nascer. E pula então pro dia que eu comecei a ter o trabalho de parto, né? No dia anterior, foi um domingo. O meu filho nasceu no dia 3 de junho de 2024, agora esse ano, que é uma segunda-feira. Ele nasceu de manhã, 6h15 da manhã. No dia anterior era um domingo, 2 de junho, e eu tinha um encontro de um clube do livro online que eu tava inscrita, eu nunca tinha ido em nenhuma reunião, né? Tinha um ano que eu tava, e era assim, quase, era o penúltimo encontro. E era para discutir o livro A Silveirinha, da Júlia Lopes de Almeida. E eu pensei, essa vai ser a última oportunidade de participar desse grupo, porque depois o bebê vai nascer, não vou ter menos oportunidade ainda. Já era difícil antes com a minha filha, que tem dificuldade de dormir, né? Difícil colocar ela pra dormir, depois que eu coloco pra dormir, tudo que eu quero é dormir também. Não consigo me manter acordada para discutir o livro. Mas eu pensei, se eu vou fazer esse esforço, era um domingo, e vou participar, assim, né? Não ser aquela membro do grupo totalmente fantasma. Então eu participei da reunião, estive presente na reunião online. Mas, aliás, eu fiquei até bem quieta na reunião, porque eu tava tendo umas contrações. Eu tava lá na reunião online, esse pessoal falando e tal. Era um livro que eu já tinha lido há mais tempo, não tive como reler pro grupo, mas já tinha lido, né? Então, quando as pessoas começaram a discutir, foram me vendo, me voltaram, assim, me voltou sobre o que era o livro e tal. É um livro que eu até gosto muito. Mas enfim, tô tergiversando aqui. Então tô lá assistindo o Clube do Livro e tô tendo umas contrações. Mas assim, muitos passados. E eu fiquei pensando na contração de treinamento e tal, né? Até então não tinha tido nada muito, assim, muito certo. Essas contrações foram daquelas fincadas, mas eram bem fortes. Só que dava uma fincada, parava, dava... E eu assim, lá assistindo o Clube do Livro, né? Aí termina o Clube do Livro, já era tarde aqui. Fui dormir imediatamente. Dormi um pouquinho, dali a pouco, quando é 4 horas da manhã, mais ou menos, eu acordo para ir ao banheiro e o que eu percebo? Eu percebo que tá tudo molhado na cama, eu tô toda molhada, ou seja, minha bolsa estourou, eu nem percebi durante o sono. Aí eu vou ao banheiro, volto e penso, bom, eu vou voltar e dormir, porque eu não tava, né, a bolsa estourou, mas não tava sentindo nada. Vou voltar e dormir e vou tentar descansar, né, porque daqui a pouco começam as contrações, aí começa realmente o trabalho e eu vou ter que descansar, me manter aqui. Com o corpo descansado para quando eu precisar realmente fazer o trabalho de parto. Eu deito, 15 minutos depois já começam as contrações. E começa assim, contração fortíssima. E eu assim, gente, eu não lembrava que era tão doída assim com a Nuke, né? Porque foi progressivo. Com a Nuke foi aquele parto modelo, assim, né? De curso de parto. E com o Lucas, foi muito forte. Eu até comecei a tentar registrar no aplicativo, mas eu nem tava aguentando de tão forte. E assim, não, gente, que isso? Não lembrava que era tão terrível, né? Será que eu vou aguentar? Porque o primeiro parto foi sem analgesia, sem nada. E eu sou muito grata de ter podido ser assim, enfim, de ter tido essa oportunidade. E aí eu tava pensando, nossa, será que eu vou conseguir sem analgesia? Porque eu já tava imaginando que tava no início do trabalho de parto. Tava muito inocente. Se tá no início assim, eu não vou conseguir chegar até o final, né? Aí eu falei, vou tomar um banho quente, que geralmente melhora. Aí fui tomar um banho quente, deu uma melhoradinha, mas logo depois começou a piorar de novo. Aí eu pensei, gente, eu vou sentar aqui no sofá, deitar um pouco no sofá pra ver se melhora, fazer um exercício de respiração. Respiração de meditação é muito bom. Pra mim funcionou, enfim. Só que isso ia ficando cada vez mais intenso. E nisso, já eram 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, aí eu começo a ter o que eu sentia que já era o expulsivo. Você vai saber. Se você vai parir parto vaginal, você vai saber o momento que começa o expulsivo. Porque o seu corpo começa a fazer pra você. Ele te mostra o que você tem que fazer. Isso que eu acho, assim, fascinante.
E aí começou realmente eu querer expelir o bebê. E aí eu fiquei totalmente chocada, assim, não vou conseguir dar tempo de chegar no hospital. A gente ligou pro hospital, pouco antes de 5h30, assim, pra avisar, né, e tal. A gente já tava com tudo pronto aqui, só precisava de chegar a pessoa que ia ficar com a Nuke, tá? A Nuke tava dormindo, inclusive. E aí, a gente ligou pro hospital e o povo do hospital, não, vem cá. E aí eu já comecei a pirar, assim, não vou conseguir descer esse carro, não vou conseguir entrar num carro, sem noção. Aí a gente pegou e ligou pro tipo, que é o SAMU no Brasil, assim, serviço de emergência, sabe? Que veio a ambulância de emergência e tal. E a gente ligou, sei lá, era 5h45 mais ou menos. Depois que tudo tava encaminhado, quem que ia ficar com a Nuke e tal. E eles chegam 5 minutos depois, um monte de caras, assim. Médico, enfermeiro, um monte. Eu já tava assim, na Partolândia, né? Então, minha noção das coisas também é meio vaga, porque já tava assim, no universo paralelo da Partolândia. E aqueles monte de caras chegando e tal. E na minha cabeça, eu já na Partolândia, tava pensando, não, esses caras não estão entendendo nada. Eu tô aqui parindo, eles estão achando que vão me levar pro hospital. Na minha cabeça ficou isso, que eles estavam indo me levar no hospital. E eu tentava explicar pros caras, olha, o bebê já tá chegando. Foi a frase que eu mais falei, o bebê tá chegando, o bebê tá chegando. Porque na minha cabeça, da Partolândia, esses caras não tinham caído a ficha. Mas, obviamente, esses caras fazem isso o tempo todo, né? Já tinha caído a ficha que eu tava parindo. E aí tá, me encheu de caras. E isso é uma outra diferença. No meu parto com a Nuke, eram só mulheres, né? A médica, a enfermeira, parteira. E aqui era só caras. E eu assim, ai meu Deus, eu quero parteira, cadê a parteira? E só tinha caras. E eu cheguei até a perguntar pro médico, né? O médico tava aqui assim, você já fez isso antes? Tem certeza que você sabe o que você tá fazendo? Tadinho. Eu acho que todas as mulheres que estão parindo devem perguntar isso pra ele. E tá, eles chegam 5h50, meu filho nasce 6h15 da manhã. É tipo assim, foi muito rápido. Eu já tava no expulsivo e assim, o expulsivo pra mim eu não sei dizer. Eu sinto as contrações, mas não é tão terrível. As contrações que eu tava sentindo antes, né, que não era do expulsivo, na fase da abertura, elas eram fortíssimas. Mas quando chegou no expulsivo, eu não sentia mais contração de dor, tá? Eu sentia mesmo a corpo querendo expelir aquele bebê. Isso é fascinante porque você vê que realmente eu podia estar em coma que esse bebê ia nascer, entendeu? Então se você tem algum tipo de apreensão assim, não, fique tranquilo, seu corpo sabe o que fazer, sabe? Você pode estar em coma, dormindo, seu filho vai nascer. Porque você vai sentir essas contrações como que é diferente. E por isso que eu falo, e foi assim, fascinante. O fascinante é isso do corpo, né? Que sabe o que faz, te mostra o que você tem que fazer e o que tá acontecendo. E o momento, como eu disse no parto da Nuke, é a mesma coisa, é um momento mais físico, corpóreo e mais transcendental que eu já vivi, espiritual, sei lá, não sei, coloca a palavra que você quiser aí, na minha vida ao mesmo tempo. E isso é fascinante do parto. Então, sempre que tem muita gente que fica apreensiva no parto natural, né? Enfim, eu também, porque a gente vive numa cultura de controle, né? Assim, que a gente quer controlar tudo e tal. Eu digo, gente, vai ser uma experiência fascinante pra você, aconteça o que acontecer. Seja parto natural ou não, o que tiver que acontecer vai acontecer e vai ser o que tem que acontecer. Então, tipo assim, você querer controlar o menos possível é o melhor que você pode fazer, sabe? Não é que não vai doer, vai ser horrível, assim, a dor é muito forte, mas você consegue atravessar, porque, tipo, é o que tem que acontecer, vai acontecer. E foi fascinante. Aí ele nasceu 6h15 e eu ainda chocada, assim, cara. Ah, ele tá acordando aqui, gente. Eu ainda chocada, cara. Acho que ele quer o leite dele. Opa. Eu chocada, cara, pari em casa. Pari no sofá de casa. Nesse sofá que vocês estão aqui. Só que eu tava com outro estofado. Tava com um estofado de outra cor. Pari no sofá de casa. E no momento todo que eu tô parindo, eu tava pensando, gente, eu vou parir em casa, que loucura. Que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer e que eu adorei ter feito. Foi muito, muito, muito... Era uma coisa que eu queria, que eu nem sabia que queria, sabe? É tipo isso. Eu me senti muito, muito forte, foi muito, muito bom. Mesmo sendo tão inesperado. E aí depois, eles me levaram imediatamente para o hospital, me colocaram numa maca, foi chocante, assim, descer a escada carregada por um monte de caras numa maca e eu sangrando, ou seja, eu deixei um rastro de sangue na escada. Uma coisa muito louca. Eu ainda não tinha parido a placenta, então eu ainda estava com a placenta e me levaram de ambulância até o hospital, levaram o Lucas também, para verificar se estava tudo certo com a gente, né, e tal.
E eu parei a placenta no hospital, e logo depois eles colocaram ele de novo no seio pra mamar. Logo que ele nasceu, ele foi também direto pro meu colo pra mamar, e mamou bastante, inclusive, assim, né? E assim foi. E aí fiquei no hospital, ele nasceu na segunda-feira de manhã, fiquei no hospital na terça e saí na quarta. Fiquei na quarta de manhã e saí na quarta de tarde. E foi isso. Gente, ele tá acordando aqui, tem que acabar esse relato, mas meio que já acabou também. Eu achei muito especial. E eu espero nunca esquecer dessa experiência. Sou muito grata da forma que. Pela ter ocorrido. Pelo fato de que ela ocorreu do jeito que ela ocorreu, da forma que ocorreu. E se você tá grávida e tá apreensiva, eu desejo você um excelente parto, que ele seja exatamente aquilo que você queira, mesmo que você não saiba exatamente ainda o que quer, que no final ele seja exatamente o que você queira. E é isso. Até mais.